Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 261º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 31, livro de Cântico, capítulo 2, versículo 8 ao capítulo 3, versículo 5, e o livro de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 31. A reforma feita por Ezequias. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá. Quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá que moravam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas,
os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Faziam a distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério nos seus cargos, segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso o que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem-sucedido. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 31, versículo 1. Quando a segunda semana da festa terminou, conforme capítulo 30, versículo 23, antes de o povo ir para casa, os sacerdotes pronunciaram a bênção, conforme capítulo 30, versículo 27. Deus havia ordenado que ofertassem, conforme Números 6, versículos 22 a 27. Assim os adoradores deixaram Jerusalém como a bênção do Senhor sobre eles, mas enquanto levavam a bênção para casa, eles também ofereceram ao Senhor e destruíram os ídolos em Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Ter momentos emocionantes de louvor a Deus em um encontro especial de 2 semanas é uma coisa, mas voltar para casa depois disso e viver como pessoas que conheceram o Senhor é outra, completamente diferente. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 31, com a exposição bíblica dos versículos 5 a 12. Como aconteceu com as dádivas trazidas para a construção do tabernáculo, referência Êxodo 36, versículos 5 a 7, e a construção do templo, 1 de Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 20. Os dízimos e as ofertas levadas ao templo recém-consagrado superaram as expectativas do rei. Um povo adorador sempre será generoso, especialmente quando seus líderes dão o exemplo. E com Judá não foi exceção. Em sua igreja, a coleta de ofertas é parte integral da adoração ou uma interrupção. Reflita. Vamos para a leitura no livro de Cântico, capítulo 2, versículo 8, ao capítulo 3, versículo 5. Segundo Cântico, esposa, ouço a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela.
Eis que ele está detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Esposo, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Esposa, peguem as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado, venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Beter. De noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei: Vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Amém. Compreendendo o livro de Cântico, capítulo 2, versículo 8, ao capítulo 3, versículo 5, capítulo 2. Exposição bíblica dos versículos 8 a 17. O verdadeiro amor é como uma aventura no campo. Depois do banquete, conforme versículos 4 a 6, o rei deixa a cena e supomos que seus cortesões escolheram a jovem para casar em segurança. Ela voltou à sua vida normal, mas seus olhos e ouvidos estavam sempre abertos enquanto aguardava o retorno dele. Então, aconteceu. Um dia, enquanto estava no seu quarto, ela ouviu a voz dele e viu que o amado vinha em sua direção, como uma bela gazela ou um cervo novo, saltando sobre todas as barreiras que se interpunham entre os dois. Ele parou no muro que protegia a casa e olhou para sua amada pelas grades da janela. Exposição bíblica dos versículos 10 a 13. Então, o rei falou com sua mulher e, por 2 vezes, a convida a vir, conforme versículos 10 e 13. Esse convite vai se repetir em capítulo 4, versículo 8, e a própria jovem estenderá esse convite a seu amado, conforme capítulo 7, versículo 11 e capítulo 8, versículo 14. Compreendendo o versículo 13, venha, é a grande palavra no Evangelho da Graça de Deus, é o convite amoroso do Senhor para os cansados que precisam de descanso, conforme Mateus 11, versículos 28 a 30, para os maculados pelo pecado que precisam ser limpos, conforme Isaías 1, versículo 18, para os famintos que precisam se nutrir, conforme Lucas 14, versículo 17, e para todos os que têm sede da água da vida, Apocalipse 22, versículo 17. Mas venha, é também um convite a seu próprio povo. Venham e verão, conforme João 1, versículo 39. Venham a mim e beba, conforme capítulo 7, versículos 37 e 38. Ou venham comer, conforme capítulo 21, versículo 12. Nesse texto, o rei convida a amada para deixar sua casa e seu trabalho e seguir com ele, para desfrutarem de uma aventura no campo. Compreendendo o versículo 14, o amor não é somente o banquete de delícias, mas também uma aventura.
Para que seja bem-sucedida, sua expressão deve incluir expressões espontâneas de afeto. Era o início da primavera e as chuvas haviam parado. As flores desabrochavam, os pássaros cantavam e as árvores e as videiras floresciam. Vida nova estava abundando em toda parte. No entanto, parece que a amada do rei preferia ficar em casa, em um lugar de segurança, como uma pomba abrigada na fenda das rochas da encosta da montanha. Ele queria ouvir a voz dela e ver-lhe a face, mas ela preferia ficar tranquilamente em casa. Para crescer no amor um pelo outro, eles precisavam estar juntos e ter experiências diversas em lugares diferentes. Essa é a maneira de aprendermos mais sobre nós mesmos e sobre nosso cônjuge em potencial. Mas esse princípio também se aplica ao nosso amor pelo Senhor. Precisamos ir com Ele para experiências novas e desafiadoras que irão aprofundar nosso amor e fortalecer nossa fé. Compreendendo o versículo 15, as raposinhas representam aquelas coisas que silenciosamente destroem relacionamentos. As raposas entram nas vinhas para se alimentar com as uvas, e os guardas precisam fazer suportes para manter os galhos no alto, a fim de que elas não os alcancem. O fruto do relacionamento com o casal ainda era tenro e precisava ser protegido, além de incentivado. Mas ela deixa claro que essa hesitação não altera seu relacionamento com o amado, porque eles pertencem um ao outro. E ela sabe onde seu amado está e o que anda fazendo, conforme versículo 16. Capítulo 3. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Alguém que está se apaixonando frequentemente sonha com a pessoa amada. Aqui, lemos que a amada vai para a cama e tem um sonho com aquele a quem ama. Afinal, ela havia recusado o convite para passar um tempo com ele. Então, talvez sua consciência estivesse incomodando em seu sonho. Ela deixou a segurança da casa e procurou por ele à noite na cidade. As sentinelas não podiam ajudá-las, mas ela persistiu e acabou encontrando-o, e agora não mais o deixaria ir. Ela queria se casar, então leva seu amor à casa da mãe, para o mesmo quarto onde ela havia sido concebida. Isaac havia levado sua esposa, Rebeca, para a tenda da mãe e lá consumaram o casamento, conforme Gênesis 24, versículo 67. E eu encerro a compreensão do livro de Cântico, capítulo 3, dos versículos 1 a 5, trago versículo 5. Em algum ponto do sonho, ou talvez no dia seguinte, a mulher faz sua admoestação habitual às filhas de Jerusalém para deixarem Deus dirigir a vida delas e não concorrerem à frente da vontade dele, nem mesmo em sonhos. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 a 32. A nova natureza. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem.
Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém. Compreendendo o livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 a 32, trago a exposição bíblica dos versículos 17 a 19. Existem algumas instruções na vida cristã que estão na negativa, e aqui está uma delas. Não vivam mais como os gentios. Os cristãos não devem imitar a vida dos não salvos à sua volta. Os incrédulos estão mortos em suas transgressões e pecados, conforme capítulo 2, versículo 1. Enquanto o cristão foi ressuscitado dos mortos e recebeu a vida eterna em Cristo. Exposição bíblica dos versículos 20 a 24. Como cristãos não mudamos simplesmente de ideia, mudamos totalmente nossa cidadania. Pertencemos à nova criação de Deus em Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e, portanto, as ideias e os desejos da velha criação já não devem controlar nossa vida. Exposição bíblica dos versículos 22 e 23, afinal, fomos ressuscitados dos mortos, então, por que usar mortalhas? Mortalhas significa vestidura ou lençol que envolve o cadáver a ser sepultado, sudário. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 a 32, trago o versículo 29. A boca e o coração estão ligados, conforme Mateus 12, versículo 34. Esperamos que a pessoa mude seu modo de falar quando se torna cristã. Que ela enche o coração do amor de Cristo para que somente verdade e pureza possam sair de sua boca. Paulo diz que devemos falar de tal maneira que o que dissermos edifique nossos ouvintes e não os derrube. Nossas palavras devem ministrar graça e ajudar a atrair os outros para mais perto de Cristo. Mas Satanás, é claro, incentiva palavras que irão derrubar as pessoas e destruir a obra de Cristo. Referência Tiago, capítulo 3. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.